E aí, qual é? Sabe, atualmente eu meio que virei o cara da loja do VTuber, o que honestamente eu gosto bastante disso. Mas sabe, eu não quero só discutir lore de VTuber, também tem muita coisa que eu quero discutir, inclusive uma coisa um pouquinho mais, pra assim dizer, séria sobre a indústria. Ou no caso do Brasil, o meio VTuber. E hoje eu quero fazer uma discussão entre as mais sérias num âmbito mais especulativo, de como seria se grandes agências do mundo viessem a focar para o Brasil. Para quem não entendeu, a ideia é meio simples. Como seria se uma empresa como a Hololive, Nijisanji e VShojo resolvessem abrir um braço brasileiro? Ou seja, elas vão focar em ter uma entrada no Brasil, ter uma divisão brasileira e ter de fato VTubers e uma empresa maior no Brasil. Essa eu queria especular e analisar o porquê elas fariam isso e como elas fariam isso. Além de analisar estratégias que dariam ou não dariam certo no Brasil. Porque sim, o mercado brasileiro de VTubers é bem diferente e às vezes até bem estranho. Mas eu vou entrar nesse ponto depois, para ter que analisar as empresas e como elas costumam agir ao entrar em um mercado. E como eu disse, a gente tem 3 empresas, a Nijisanji, a VShojo e a Hololive. E vamos analisar então cada uma, como elas agem e como elas interagem com o mercado delas. Primeiro, com a Nijisanji, que é que age de forma mais diferenciada em relação a outras duas. Assim, a Nijisanji preza muito mais quantidade ao invés de qualidade. Tendo uma estratégia metralhadora, tacar vários VTubers de uma vez e ver qual cola. É basicamente assim que ela sempre agiu. E a mesma coisa acontece no mercado japonês e no mercado indonésio que ela parou depois. É basicamente igual, metralhadora e ver o que cola. Em comparação, a Hololive como um todo, junto a Hololive e a Holostar, tem no mercado americano 27 VTubers. Enquanto a Nijisanji EM tem 48 pessoas. Quer dizer, isso é um total, não em pessoas ativas. Colocar os ativos reduz um pouco, mas é mais ou menos essa margem. E sim, a diferença entre as duas empresas é gritante. A Nijisanji realmente tem muita gente. Só que o problema é que a Nijisanji, para a Hololive, não foca nas pessoas que tem. Ela é meio que, tem muita gente e se virem. Muitos membros já falaram que não tem muito suporte da empresa. A empresa é meio que, tu tá aí, tu tem que se virar, eu dou uma ajudinha quando precisar, mas não confie muito em mim pra te ajudar toda hora. Tanto que temos um caso de ex-Nijisanji que foi pra VShojo que falaram que sim, o tratamento que eles tiveram na VShojo é muito melhor que a Nijisanji já deu pra eles o tempo todo. Então, em resumo, a Nijisanji é metralhadora, mas depois tu que se vire. É basicamente como se você fosse um indie de luxo. Tu tem uma agência que de vez em quando te ajuda, e não é sempre, mas depois puxar os tapetes, então é meio complicado. Mas tu tem ela, o que é mais acesso a coisas que podem ajudar, tipo modelos novos e coisas assim, mesmo que demore uma vida. E tipo, sim, ela é assim na parte M e na parte japonesa, metralhadora, mas se vira, isso é assim em todo lugar que ela entra. E no Brasil, honestamente, não acho ter o porquê ela ser diferente. Ia ser sim mais um metralhador de VTuber sem parar e ver o que cola, como ela é em todo lugar. E aquele negócio, lançou, depois se vira e é isso aí. É uma estratégia de mercado válida sim, mas ainda assim é uma estratégia que eu questiono com realmente resultado lá atrás. Mas é assim que a Nijisanji sempre agiu e é assim que ela vai agir, não vai mudar agora. E esse modo de agir se reflete no resultado que a Nijisanji tem. Que mesmo tendo muito mais VTubers como um todo, eles ainda assim perdem a questão de ganhos para a Hololive, que age de uma forma completamente oposta à da Nijisanji. A Hololive preza qualidade e não quantidade. E vale citar a Hololive dividida nas partes. A Hololive que é para as meninas e a Holostar que é para os caras. E a Holostar em geral não dá um resultado tão bom. Eu quero fazer um vídeo no futuro explicando por que, em geral, lá fora parece que o VTuber masculino não vai pra frente. Aqui no Brasil a gente consegue ver vários grandes nomes aqui, na parte masculina, mas lá fora é raro. E eu, e muitos do exterior já sabemos o motivo de por que não costuma dar certo, mas eu faço um vídeo futuro. Porque é um vídeo grande e chato pra explicar o porquê o Toshi e os outros homens do Brasil costumam dar certo no nosso meio e lá fora os caras não dão tão certo. Mas outro dia eu faço um vídeo sobre isso focado nisso. O foco aqui é como se essa Hololive viesse pro Brasil. E é o que eu falei, ela é bem mais qualidade, cuidado e estratégia do que de fato metralhadora. E o mesmo vale pra VShojo, porém um pouquinho diferente. A VShojo é mais qualidade, porém também um pouco mais de improviso. Assim como o Hololive, o foco deles é poucas pessoas, porém muito suporte para elas. Tanto é que foi como eu falei, 2 ex-Nijisanji para VShojo foram bem tratados lá, ficando surpresos em como a agência realmente se importa com eles. E a Hololive também é parecido, também é muito suporte para poucos talentos. Obviamente, poucos em relação a Nijisanji, porque a galera que tem a Hololive é bem grande, sabe? É muita gente. A diferença maior entre as duas é meio como elas surgem e um pouco como elas agem. A Hololive é antiga e meio que veio de fora, sabe? Foi uma agência que resolveu focar em VTubers. E a VShojo é o contrário, ela nasceu de VTubers se unindo. Bem similar a como a Nelbaka nasceu. E nesse ponto, a Nelbaka também aprendeu muita coisa com a VShojo e com a Hololive.
focando em poucos talentos, mas tendo bastante suporte e apoio para os mesmos. E olha, essa estratégia pra mim é uma estratégia muito correta porque ela já provou que dá sim bons resultados. Se pegar pra ver uma lista de VTubers com mais inscritos na Twitch e no YouTube, a lista vai contar com muita gente da Hololive e da VShojo. No YouTube, a Hololive domina e na Twitch é da VShojo. Afinal, é onde as agências costumam focar mais, mas ele mexe, elas tentam mexer um no outro, mas é mais foco delas, sabe? Hololive, YouTube, VShojo, Twitch. Claro que também sempre temos vários indies de sucesso, é padrão e é bem comum na verdade. Afinal, um quarto da receita do mercado VTuber é de indie. Na verdade, se unirmos todos os indies, eles fazem mais dinheiro do que a Hololive, tendo uma média de 24,7%, e a Hololive é 24,3%, o que sim, é impressionante para os dois casos. Especialmente para a Hololive, basicamente sim equivale aos indies no mercado, isso é assustador. Já que esse mercado, em sua maioria, é formado por indies, como por exemplo, Filian, Shylily, então é muita gente. E isso é impressionante, como falei, a Neobaka segue os passos dessas duas. E podemos ver isso com o quanto de inscrito o Toshi e o Dante têm. O Toshi é atualmente o maior VTuber ativo no Brasil. E o Dante, tanto quanto a eles quanto a Raviel, também estão entre os maiores. Tanto é que atualmente falar de VTuber no Brasil sem estar Neobaka é basicamente impossível. Então sim, os caras estão seguindo um caminho muito inteligente que deu certo antes em outros lugares. Que a gente pode dizer que é o padrão Hololive de fazer VTubers. É um padrão bem interessante e bem funcional. Então como seria se a Hololive ou se a VShojo resolvessem vir para o Brasil? Porque como eu falei antes, a distância é metralhadora do que cola. Ela sempre é assim em todo lugar que ela vai, então também é ser assim no Brasil. Não tem por que ser diferente. Talvez focando um pouquinho mais em umas coisinhas a mais assim, mas eu acho que o padrão seria o mesmo. Metralha e ver qual cola. Já rolar é possivelmente estudar o mercado com duas coisas em mente. Primeiro, criar um grupo de uma média de 3 a 5 VTubers perfeito para entrar no Brasil e começar bem estourado, criando bastante hype, coisa assim, pra preparar o terreno pra eles entrarem, então ser uma coisa bem planejada. E o segundo seria puxar eles e, por consequência, os VTubers para o cenário internacional. E eu digo isso porque eles já fizeram isso na Indonésia. A Hololive Indonésia é visto, obviamente, por indonésios, mas também pra galera de fora da Indonésia. Eles conseguiram fazer algo que puxa do país e pra fora, o que possivelmente seria igual ao que foi no Brasil. Afinal, querendo ou não, eles já sabem como fazer isso e como puxar essa coisa pra fora. E isso seria ótimo para o mercado brasileiro. Porque atualmente ele ainda está bem isolado ao mundo. É esperado, afinal, é um mercado em ascensão, então ele ainda é pequeno em relação ao mundo. Mas como eu disse, ele está em ascensão, então ele ainda é pequeno em relação ao mundo, mas está crescendo com o tempo. E cada dia que passa, ele fica cada vez mais e mais atrativo para o mundo inteiro. Então, seria bom ter uma ligação do mundo para com o mercado brasileiro e vice-versa. E é o que eu falei, se a Hololive viesse pro Brasil, ela pensaria muito em fazer isso. Afinal, é o que ela costuma fazer para poder pegar o mundo inteiro e ver os VTubers dela. E além disso, ela já tem experiência com a Indonésia, então é uma coisa que seria mais fácil para ela fazer agora no Brasil. Porém, uma coisa que ela não pode fazer se vier pro Brasil é dividir em duas partes, sabe? Hololive e Holostar. Isso não vai dar certo no Brasil. Dividir em dois grupos, feminino e masculino, e separar eles não funciona no Brasil. Não vai dar certo porque o mercado brasileiro já é bem misto. A própria Neobaka mostra isso. A gente tem o Toshi, a gente tem o Dante, a gente tem a Ares, a gente tem o Raviel e a gente tinha a Meilin também antes. Não é um grupinho de masculinos e femininos, é um grupinho misto. E isso no Brasil funciona porque o Brasil tem um mercado bem diferente em questão de VTubers. Como eu falei, a gente tenderia a aprender como fazer VTuber masculino no Brasil. Então aqui, VTuber masculino dá muito certo. E antes que fale alguma coisa, obviamente feminino também. Isso é bem claro em várias situações, então masculino e feminino dá muito certo no Brasil. O Brasil é um mercado bem misto. Então, a Hololive, vendo isso, não pode dividir aqui em duas categorias. Não pode dividir entre a Hololive e a Holostar. Então, se a Hololive viesse pro Brasil, ela teria que fazer o primeiro grupo Hololive misto. Levando o nome marca Hololive, que é a mais famosa e mais influente, porém tendo em seu meio homens e mulheres na mesma divisão. Além disso, a Hololive costuma agir em gerações, lançando uma geração de 3 em 3 ou de 5 em 5 por tempos em tempos. Então, se tivesse a primeira Gen 1 brasileira da Hololive, ela possivelmente teria 2 homens e uma mulher ou 2 mulheres e um homem. Afinal, o mercado aqui aceita isso bem de boa. Não é igual ao mercado japonês, que fazer isso seria uma escolha bem complicada. E vai citar que eu acho que a VShojo tentaria fazer a mesma coisa. Afinal, em geral, a VShojo tenta copiar e fazer o que deu certo pra Hololive com ela. O que, honestamente, tá certo. Você tem que esperar em que funciona e dá resultado. Então sim, fazer o que a Hololive faz, porém diferente, é inteligente. Porém, eu acho que a ligação entre o marketing americano e brasileiro não seria tão fácil de fazer com a VShojo. Afinal, querendo ou não, ela não tem experiência em fazer isso. Ela tentou fazer uma ligação Japão e Estados Unidos e olha, conseguiu um pouquinho, mas não foi lá um grande resultado e acerto. Ela ainda é majoritariamente
basicamente uma empresa de VTubers americana. Então ela não tem a experiência que a Hololive tem. Mas com o tempo, talvez eles consigam. Eu confio na VShojo. Então é assim que eu acho que as empresas agiriam se viessem pro mercado brasileiro. Afinal, a gente pode espelhar o que elas fizeram em outros lugares. Claro que cada caso é um caso e cada situação é diferente uma da outra. Como eu falei, adaptações e mudanças teriam que sim ser feitas. Afinal, cada país tem sua cultura e seu mercado próprio. Não dá pra você copiar tudo em todo lugar que vai dar certo. Afinal, muita coisa muda de um lugar pro outro. Isso é esperado e acontece normalmente. E por isso, eu tenho Sanel Baka uma ficaria nesse momento de entrada de uma empresa grande. Por que eu falo que tem Sanel Baka? Por um motivo muito simples. Ela é muito interessante para quem quiser entrar no Brasil. E eu falo interessante em questão de aprender, fazer parceria ou até mesmo comprar a Neo Baka para eles. Porque assim, a Neo Baka entende o mercado brasileiro, isso é um fato. Então, para quem quer entrar no Brasil, ter ela seria uma ideia muito boa. Afinal, temos alguém com experiência que entende realmente esse mercado brasileiro. E vamos lá, quem poderia comprar ou fazer parceria com a Neo Baka? Eu consigo ver duas empresas que eu citei até agora. E você já sabe muito bem quais são elas. Afinal, como vimos, a Nijistand é bem mais bora e não muito pensar e raciocinar. É muito mais vai e vamos nessa, é isso aí. Não é impossível eles pensar em pegar a Neo Baka, realmente não é, mas é muito mais improvável do que a VShojo e a Hololive. Afinal, sim, os caras são realmente bem mais bora e ver o que cola. E a VShojo eu consigo ver sim o interesse ela quiser vir pro Brasil, porém tem uma coisa que atrapalha. Eu não acho que a VShojo consegue comprar de fato a Neo Baka, eu não acho que ela tem realmente o dinheiro bastante pra fazer isso. Porém, parceria sim é bem provável. Afinal, as zonas são de forma igual e tem meio de pensar bem parecido. Então, parcerias entre elas são sim bem prováveis e possíveis. Além de que eu acho que no início, ao chegar aqui no Brasil, o foco da VShojo seria chamar VTubers famosos estabelecidos para entrar nela. Por exemplo, chamar a Jessie, a Mireis ou outros VTubers famosos, sabe? Já que, né, foi assim que ela nasceu e é meio que assim que ela age. Primeiro ela chama a galera famosa e depois ela introduz a galera nova. Ou pega quem saiu dessa agência, meio que assim que ela sempre agiu. Então eles costumam trabalhar com quem já entende o mercado, então é possível eles começar fazendo isso, sabe? Chamando quem já tem pra poder aumentar os números deles com essa galera já experiente. Já a Hololive, se é do Brasil, com certeza sim passaria a ideia de comprar a Neo Baka. Honestamente, não vejo por que eles pensariam nisso, é uma coisa até que bem irracional de se pensar. Os caras têm a experiência que eu não tenho e eu tenho o dinheiro, no caso muito dinheiro, que os caras não têm. É uma situação em que os dois lados ganham, sabe? A Neo Baka teria grana pra trabalhar e avançar mais no mercado, e a Hololive ganharia a experiência que eles têm do mercado atual. Além de também poder fazer várias parcerias com a galera da Hololive, que são pessoas muito grandes lá fora. Imagina só a collab dos sonhos do Toshi, ele poder fazer collab com a Krone. Porque, pra quem não sabe, o Toshi adora a Krone. Honestamente, devo dizer que ele tem sim um bom gosto. Devo dizer que sim, é uma bela escolha de Oshi pra se ter. E realmente é uma bom gosto mesmo. E não é só isso, vários collabs muito úteis seriam possíveis, ligando os grandes do Brasil à indústria americana e japonesa de VTuber, o que é uma coisa muito útil. Ah, e também a indústria indonésia, também é uma indústria importante de VTuber, sabe? Então é possível que a Neo Baka seja interessante ser comprada pela Hololive, não quer dizer que ela vai ser o que ela seria, mas sim seria interessante. Claro que compra de empresas em geral é uma dor de cabeça e tem muita coisinha aqui e ali no meio, mas sim, é uma possibilidade interessante para ambas. Mas lembrando, aqui eu tô apenas especulando, tá nada certo e na verdade não tem nenhum movimento de fato pra Hololive vir pro Brasil. Nenhuma das três tem movimento do Brasil, sabe? Não é uma coisa que elas estão focando agora. E honestamente, não sei se vai ser um foco muito pro futuro próximo, sabe? Afinal, como eu falei, o mercado brasileiro sim ainda é um mercado muito pequeno em ascensão. Então talvez para eles esperar um pouco mais o mercado crescer seja mais interessante do que vir agora e investir sem uma coisa ainda crescente. Na verdade, se eu fosse prever, o foco agora seria mais focar em mercado falando de espanhol e não no mercado falando de português. Porque mais que a Nijistand quer entrar no mercado de falando de espanhol, isso é uma possibilidade até que bem provável no futuro próximo. E eu acho que a Hololive tá indo pensar a mesma coisa, porque né, o mercado falando de espanhol é maior do que falando de português. Querendo ou não, o espanhol tem a América Latina, a própria Espanha e alguns países na África e na Ásia. Enquanto o português é basicamente só Brasil, Portugal e alguns países da África. Não é uma língua tão falada interessante quanto o espanhol é. Além de que focar em quem fala português é basicamente focar no Brasil. Porque no total de português, o Brasil corresponde a 82%, que é um número grotescamente grande. Então, se alguém quer fazer algo em português, possivelmente sim, o foco é pro Brasil. Se não o Brasil, talvez o foco seja Portugal, mas honestamente é mais provável que sim, o foco seja o Brasil. Mas até aqui o foco, dificilmente teremos tão cedo um Hololive BR. Honestamente parece que é o foco no momento dele, o foco no momento deles é outras coisas. Mas eu fiz aqui pra especular, afinal especular isso é interessante e eu gostaria de ver no futuro como seria se acontecesse em algum momento. Porque uma hora ou outra o Brasil vai ser interessante, quando isso acontecer eles vão pensar em vir pra cá. E possivelmente é assim que eles agiriam ao tentar fazer isso.
Mas é claro, o que eu falei aqui é apenas especulação e nada mais. Afinal, não dá pra saber a realidade de fato das coisas. Mas, com isso dito, eu digo que por hoje, isso é só. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, tentando mudar um pouco o conteúdo aqui do canal, então vai ser bom ter uma galera apoiando agora. Compartilhe o vídeo e se quiserem, por favor, comente aqui embaixo. Eu também tenho a Twitch, o canal de cortes e também tenho o Twitter, então se quiser, me sigam lá. Todos os links, não só para as minhas redes, como para as redes dos VTubers, estão todos aqui embaixo. Agora aqui tem um vídeo antigo meu, um vídeo do canal de cortes, se gostarem, por favor, deem uma olhada, são bem legais. Então, por favor, apoia aí. E bom, por hoje isso é só e até a próxima. Falou!